Fatos não têm significados em si mesmo. O que significa isso, Werner? Isso é muito difícil de se fazer, é muito difícil de se entender a diferença entre o fato e o significado. É muito difícil, muito. Não é muito simples, não. Por exemplo, e eu vou botar esse assunto porque eu vou botar esse tema porque é pesado. Sinto muito a hora do Hadouken para ser polêmico. Se não for polêmico, eu também nem entro aqui que eu para fazer nada com coisa nenhuma, eu fico ali sentado no sofá, brincando ali com os meus filhos, vendo TV, vendo a Zika e os camaleões. Então, ai meu Deus. Fatos não têm significados. Uma mãe que deixou o filho recém-nascido no lixo. O que isso significa? Cada pessoa vai ter o seu. Isso é certo ou errado? É bom ou é ruim? Para você dizer isso, você precisa primeiro passar pelos seus filtros históricos de julgamento, de percepção, de significação. Porque antes de ter qualquer significação, isso é só um fato. É um fato. A mãe colocou a criança no lixo. É isso. E é ponto final, e é isso, acabou. Mas isso não se faz porque ela é mãe. Opa! Então você provavelmente tem alguma referência interna que foi passado para você de tempos em tempos e aprendizados para julgar isso. Mas ela, na hora que fez, talvez não pensou exatamente assim. Então temos dois tipos de significados para uma mesma ação. Ou seja, o fato em si não tem um significado em si mesmo. Ele é só um fato. Uma pessoa pensa sobre aquilo de uma maneira, outra pessoa pensa sobre aquilo da outra maneira. Como uma coisa pode ter dois pensamentos diferentes? Pode. Porque ela não tem significado em si mesma. A pessoa conta uma piada, uma pessoa ri, a outra se ofende. Então, a piada em si não pode ser ofensiva e engraçada ao mesmo tempo. Ela não pode ser ofensiva e interessante, boa, benéfica e maléfica ao mesmo tempo. Não. Uma pessoa entende como maléfica e a outra entende como benéfica. Uma entende como ofensa, a outra entende como engraçada. O que significa dizer? Que a piada em si é apenas um conjunto de palavras estruturados foneticamente, uma atrás do outro. É isso que é. Agora, eu observo aquilo, filtro historicamente, passo pelos meus entendimentos e então julgo. Mas o fato não tem. Então assim, quando você pensar qualquer coisa sobre qualquer coisa, já saiba que não é. É aquilo que você julga sobre aquilo. Então, é isso. Hoje apareceu uma questão interessante que foi, espera-se de um relacionamento que as datas importantes sejam comemoradas. Não espera-se. Eu espero. Para mim, no meu modelo de mundo, uma data, um dia, o dia do casamento especial deve ser comemorado. Não, a data do casamento é só a data do casamento. Se ela deve ser comemorada, se isso é importante, se isso é relevante, isso não é acerca do dia, isso é acerca do seu modelo de mundo, do processo que você fez para chegar até ali. Então assim, queria iniciar falando sobre isso. Tenho mais coisas para falar sobre isso, mas tem perguntas aqui, eu posso deixar para depois. Eu trabalho com objetivo. Então, um rapaz chegou para mim e falou: eu tenho uns rompantes de raiva, às vezes eu estouro e tudo mais. Aí eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a infância. Não me importa. E eu queria falar muito sobre esse tema, Por quê? Porque você quer um comportamento diferente? Quero. Então vamos aprendê-lo e executá-lo. É isso que nós vamos fazer. Quando você aprendeu a ser agressivo, você não aprendeu e executou? Aprendeu de alguma forma e executou o comportamento. Ninguém fez uma regressão antes para saber por que você era pacífico. Não. Precisamos entender por que você é pacífico para instalar agora a agressividade. Não, você de repente aprendeu a agressividade e continuou a vida. Agora não. Agora, porque eu quero um pacífico, aí sim, aí precisa voltar na causa desse comportamento. Não precisa, é só aprender um novo comportamento e instalar esse novo comportamento. Faz muito sentido. Então, eu queria levantar essa bandeira do pessoal da regressão. Por que eu comecei com fatos não têm significado em si mesmo? Por conta disso. É esse caso que me intrigou. Por quê? Pensa. Eu adotei um comportamento agressivo por causa do meu pai que chegou em casa algumas vezes e me espancou minha mãe. Digamos, estou inventando.
Aí a regressão, o cara da regressão vai fazer o quê? Vai voltar lá na emoção primária para solucionar, para mexer, para ressignificar a emoção e tudo mais. Tá, mas ele vai fazer isso, sabe por quê? Porque existe uma significação de que a agressividade é a coisa ruim que deve ser trabalhada. Porque o cliente falou que era. Até aí tudo bem. Até quase tudo bem. Ok. Aí como o pacífico não é algo a ser questionado. Por que o pacífico é bom e o agressivo é ruim? Não é. O pacífico não é bom ou ruim. O agressivo não é bom ou ruim. São dois tipos de comportamentos e ponto final. Porque se achássemos o pacífico ruim, por que não voltaríamos? Por que você começou a ser pacífico? Não, porque você começou a ser agressivo aos 7 anos, por conta da emoção primária do seu pai lá que chegou bêbado. 6 anos você começou a ser agressivo. Beleza. Mas e o pacífico? Percebe? Se eu não julgasse o agressivo, por que eu não buscaria o pacífico? Não, nós temos que entender de onde vem esse pacificismo aí seu, que você tinha com 5 anos, que perdeu com 6. Onde é que isso começou aí? Vamos averiguar isso. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só que ele tinha. Concorda? Ele aprendeu o comportamento pacífico. Aos 6, ele aprendeu outro. E adotou. Quando o pai dele chegou em casa, o pai dele não chegou e falou assim: filho, vamos alterar o seu comportamento. Precisamos regredir quando foi que você começou com esse negócio de pacifismo, para que aí sim nós possamos alterar o seu comportamento. Não. Ele chegou, pum, fez uma coisa, o cérebro aprendeu, mudou o comportamento. Logo, é o que eu quero. Então, que comportamento você quer? Eu quero, quando a pessoa falar aquilo que eu acho ofensivo, eu quero parar, refletir sobre aquilo, pensar que ele tem um mapa dele e eu tenho minha opinião, e começar uma frase dizendo: talvez essa não seja a melhor forma de se expor. Com um talvez, é isso que eu quero. Ótimo. Aprende. E vai. Eu fazer regressão para isso não faz o menor sentido. Só faz o sentido se eu der um julgamento para o comportamento específico. Porque é que eu deveria voltar para o agressivo e não deveria voltar para o pacífico. E se eu voltar para o pacífico, e o comportamento que tinha antes de ser isso, que transformou? Gente, o cérebro aprende. Acontece uma coisa, bum, o cérebro aprende e faz. A fobia é assim, ninguém sai de casa falando assim: hoje eu acho que eu vou pegar uma fobia aí de sapo. Não faz. Ela vai, o cérebro tem um mecanismo de aprendizado. Quando acontece a forma como o cérebro aprende, impacto, velocidade e impacto emocional, velocidade e impacto emocional, pum, pá, vai. Velocidade e impacto emocional, que é o que o Hadouken faz. Velocidade e impacto emocional. É assim que se cria uma fobia. A pessoa não precisa ficar pensando, não precisa voltar para mudar um comportamento com o sapo. Aconteceu? Muda. E isso acontece no consultório. Vamos mudar o comportamento? Muda. Um exemplo clássico é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, a vida dela era família, trabalho, dinheiro, Wall Street, trabalhava lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Aí ele tinha descido para tomar um café, o avião pegou, derrubou aquilo tudo, e ele: caraca, maluco, dediquei minha vida toda a trabalhar, ficar dentro do escritório, quase que eu morri. Não, aí ele pega uma mochila e vai fazer um mochilão com a família pela Europa, nunca mais quer saber daquele fuzueiro de escritório. Quem é que foi lá e fez a regressão para descobrir a causa do workaholic dele? Coisas acontecem, mudam seu comportamento. O que eu quero no consultório é descobrir o que eu preciso fazer acontecer para que ele mude.